Olá pessoal. Eu sou o Nico, o representante virtual da anti-neoateísmo. E hoje iremos falar sobre a questão da imoralidade ateísta, que é vista mais ou menos assim na versão neoateísta. Não existe moralidade objetiva, tudo é relativo. Quero salientar que quem defendeu um dia que a moral é relativa foram os próprios ateus, e não nós. Uma frase bastante conhecida sobre isso, uma vez foi dita por Dostoiévski, que parafraseou: se Deus não existe, tudo é permitido. Neo-ateus costumam também negar a moralidade divina, expondo péssimas interpretações do Antigo Testamento, que claramente sabe-se que eram muitas vezes revelações judaicas para um povo específico. E outras tratam do juízo de Deus, que é reto e perfeito. Deus não quer que erremos para depois nos punir, mas quer que não erremos. E em sua reta justiça não aceita o mal. O intuito de Deus era colocar um limite para a liberdade do homem. Porém, toda a quebra da lei implicava também uma chance de arrepender-se. Outra coisa também que se deve saber é que Deus é legislador da moral humana. E a moral humana não diz respeito ao próprio Deus, mas a nós. Neo-ateus usam o caso do dilúvio para questionar a moralidade de Deus, dizendo que Deus matou a humanidade toda da época, no dilúvio. Ora, é muito fácil pegar um versículo bíblico e tirar uma noção tendenciosa, sem olhar o contexto em que ele se encontra. Agora, se você ver o contexto em que o caso do dilúvio se encontra, eu não creio que qualquer neo-ateu poderia ter feito algo melhor que Deus. Ainda mais com essa noção relativista deles. Por exemplo, quando você lê Gênesis 6:5, está escrito: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. A teologia explica bem como era isso. Era a praga do paganismo. Os homens queimavam seus próprios filhos e suas filhas para deuses pagãos, e também praticavam o sexo cultual com seus filhos. Roubavam e matavam diariamente. Em Gênesis 15:16, nos é revelado que Deus ainda tolera isso por 400 anos. Então neo-ateus usarem desse argumento contra Deus é falho. Pois Deus fez justiça. E segundo a Bíblia, ainda fará mais justiça. E de uma vez por todas. O neo-ateu não tem base alguma na qual sustentar sua crítica. O ateísmo é relativista e situacionista. O ateísmo, que se alicerça numa ética que varia de cultura para cultura, e de época para época, não tem qualquer base para fazer uma crítica a Deus. Segundo o ateísmo, o que é certo e errado varia de situação para situação. E portanto o que for considerado melhor para um grupo da sociedade em uma determinada época é o que interessa, mesmo que seja a prática de atos intuitivamente reprováveis. Está evidente que a conduta moral apenas é considerada boa ou má se ordenada por um ser supremo. De outra maneira só haveria opiniões culturais mutuamente contradizentes. Um ato somente é qualificado como sendo moralmente bom ou mau se preceituado por um legislador superior. De outra forma existiriam apenas opiniões mutuamente excludentes. Nenhum valor haveria em atos que estão sujeitos aos caprichos arbitrários de cada indivíduo, cidade ou nação, em vez de estar sujeito à base absoluta da moral. Em resumo, o ateu e sua moral relativa não têm base para elaborar uma crítica ao caráter de Deus. Em contraste, o cristianismo tem um fundamento para a moralidade. Agora que neo-ateus conseguiram chamar a nossa atenção, vamos ver os seus exemplos neo-ateístas na história da humanidade. Eu não quero saber as condições, eu quero saber se a moral ateísta funciona. E o que temos são governos genuinamente ateus, onde por meios políticos de base ateísta se impunha um regime ateu. E estes são a antiga União Soviética de Joseph Stalin, Camboja de Pol Pot, China de Mao Tse, Revolução Francesa e outras mais. Só que eu já fiquei horrorizado. Porque já passa de 100 milhões de mortes, de inocentes, adultos e crianças. E em tempo recorde. E é confirmado na história que esses governos foram totalmente ateístas. Isso é fato.
No caso de Joseph Stalin, o governo promoveu o ateísmo como propaganda de massa nas escolas, e realizou uma campanha de terror contra os religiosos, esmagando toda a Igreja Ortodoxa Russa, destruindo milhares de templos e fuzilando mais de 100 mil padres e monges entre 1937 e 1938. Já a Revolução Francesa, em um mês na Europa, matou mais do que todas as inquisições em toda a Idade Média. Se dizia da Revolução Francesa que ela era um iluminismo ateu. E até aqui eu não mostrei nem 10% da minha bagagem histórica sobre ateísmo. E nem vou ser covarde como neo-ateus são, quando associam terror e mortes ao nosso cristianismo. Eu poderia esfregar o dia todo na cara deles o que é verdadeiramente o ateísmo, principalmente o militante. Mas não vou fazer isso. E é essa minha atitude que nos diferencia de vocês neo-ateus. Eu prefiro acreditar que todos somos humanos, sem rótulos. Que todos nós erramos, pois somos imperfeitos. Só vou deixar claro que a moralidade relativista é só mais uma fraude. Uma desculpa. Uma brecha criada para a libertinagem. Para se fazer o que quiser, achando que está certo. Por pior que seja. Porém, isso não quer dizer que todo ateu seja imoral. Mas só que o ateísmo é amoral. Com A no começo. Mas digo da ideologia, não das pessoas. A não ser as estúpidas que defendem essa bosta. Um muito obrigado a todos, e forte abraço. Se inscrevam no nosso canal. E até a próxima. Que a paz esteja convosco.